Caso surpreendente. Holanda começa fazendo um elogio e em seguida pergunta qual o nome dela. Ele tenta se apresentar e pergunta se ela não vai apertar a mão dele. Ela diz que não e fala que tem namorado. Ele pergunta se ela tem namorado e por que ele a fez andar a pé. E como ela nem sequer responde, ele diz que já que é assim, tudo bem. E depois que ele dá a partida no motor, ele diz que ela já está chamando por ele. Ela fala que talvez eles possam ser amigos e ele pergunta se ela quer fazer amizade com ele e ela diz que sim. Mas ele fala que ela acabou de dizer que ela tem um namorado. E ela diz muitas coisas ali, mas em seguida ele fala que não conseguiu ouvir. Então ela diz que não vai deixar o namorado dela impedir de encontrar o futuro marido dela. Ele fala que tentou conversar com ela, mas que ela já disse logo de cara que tinha um namorado e ela fala que é verdade. E ele pergunta cadê aquela energia negativa do começo. Ela diz que só não estava se sentindo bem e ele pergunta como é que é? Ela fala que não estava se sentindo bem, ele pergunta se não estava e pergunta se agora sim de repente ela está se sentindo bem. Ela diz que agora ela está bem e ele pergunta se ela acha que ele nasceu ontem. Ela pergunta se ele acha que ela não está, ele fala que não está dizendo isso, mas que ela o deixa confuso, porque numa hora ela diz que tem namorado e não quer conversar com ele e já na outra decide voltar. Ela diz que agora ela quer conversar com ele, mas ele fala que agora é ele que não quer. Ela pergunta se vai ser assim e já ele pergunta de que outra maneira poderia ser. Ela fala que eles podem ser amigos e que eles podem se conhecer. Ele fala que vai ser sincero e diz que não vai ser amigo dela porque ele está procurando mais do que isso. Ela fala que também está procurando a mesma coisa do que ele, mas ele fala que ela disse que tem namorado e que não faz sentido conversar com ela. Ela fala que ela acha que ele deveria dar uma chance pra ela e ele pergunta se ela acha isso e ela diz que sim. Ele pergunta por que ela acha que ele deveria dar uma chance pra ela e ela diz porque ela é uma garota boa. Ele fala que há muitas garotas boas por aí e pergunta o que faz ela diferente. E em seguida também pergunta se ela é uma garota boa disposta a trair o namorado dela. Ela fala que não vai trair ninguém e ele pergunta o que realmente ela quer e ela fala que gostaria de conhecê-lo. Ele fala que eles podem conversar e como ela pensa que é para entrar no carro, ele fala que eles podem conversar ali mesmo. Ela pergunta da onde ele é e ele fala que é de Nova York. Ele também pergunta da onde ela é e ela fala que é da Venezuela. Ele pergunta se ela é da Venezuela e ela diz que sim. Então ele pergunta quanto tempo ela está ali. Ela fala que está em Houston há 9 anos, mas que nos Estados Unidos há 23. Ele fala que então ela foi criada em Houston, mas ela diz que é de Louisiana. Ele fala que entendeu e pergunta o que realmente ela quer e ela fala que já disse que gostaria de conhecê-lo. Ele fala que então vai deixá-la entrar, mas que ele não quer perder o tempo dele. Ela pergunta se ela pode entrar e ele diz que ela pode entrar. Ela pergunta se eles vão para um encontro e ele pergunta como assim para um encontro, sendo que ela tem um namorado. Bom, e depois de muito tempo ali no carro conversando com ela, nesse momento ela diz que gostaria de jantar com ele. Ele pergunta que tipo de restaurante que ela gosta e ela diz que gosta de bife. Ele fala que então ela gosta de restaurante fino e ela diz que sim e fala que ela gosta de se vestir bem. Ele diz que tudo bem, que entende isso, mas que gostaria de colocar na cabeça dela que agora nada disso vai acontecer. E em seguida ela diz que ela acha que isso não vai funcionar para ela. Ele pergunta por que não e ela diz que está procurando alguém que cuide dela. Ele fala que ele não tem a obrigação de cuidar de ninguém e diz que ele não é o namorado dela. Ela fala que já que eles estão tentando se conhecer, ela só está tentando deixar claro como ela pensa. Ele fala que precisa ser sincero e diz que ela é interesseira e que nem faz questão de disfarçar e que está ficando tudo muito claro. E fala que ela está procurando alguém que facilite o caminho dela, mas que ele não é essa pessoa. E em seguida diz que ela pode sair do carro porque isso não está funcionando. O Nair fala que tem uma garota muito linda se aproximando e que, para falar a verdade, ela faz o tipo dele. Ele começa perguntando se está tudo bem e em seguida pergunta qual o nome dela. Ela fala que o nome dela é Nair e ele pergunta se esse é o nome verdadeiro dela e ela diz que sim. Ele fala que o nome dele é Nair e diz que é um prazer conhecê-la e ela fala que também é um prazer conhecê-lo. Ele diz que ela é muito bonita e que ele gostaria de falar com ela rápido, mas ela diz que sente muito, mas que não pode. Ele pergunta por que não e ela diz porque ela precisa ir. Ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo e ela diz que sim. Ele também pergunta por que o namorado dela não deu uma carona pra ela e ela diz que está indo encontrá-lo. Ele fala que se ele fosse o namorado dela, ele não a teria deixado andar a pé e em seguida pede o número dela. Mas como ela diz que não, ele se despede dela.
Ele fala que achou ela muito arrogante, mas que tudo bem. Mas agora, quando ela volta, ele pergunta o que aconteceu e ela pergunta se o carro é dele. E ele fala que ela está vendo ele dentro do carro. Ele pergunta o que aconteceu e ela diz que decidiu voltar para falar com ele e ele diz que vai sair do carro. Ele fala que pensou que ela tivesse algum lugar para ir e ela diz que tem, mas que não é nada demais. E ele pergunta se ela não estava indo encontrar o namorado dela. E como ela não responde nada, ele pergunta o que está acontecendo. Ela fala que esse é o carro dos sonhos dela e ele pergunta se ela estava mentindo sobre o namorado dela. Ele pergunta se ela é solteira ou não e ela diz que é solteira. Ele pergunta então por que ela mentiu. Ela fala que não sabe e mais uma vez ele pergunta por que ela mentiu. E ela fala que ela só pensou que não estava com tempo. Ele fala que ela não deveria ter mentido para ele, que ela causou uma péssima impressão e diz que ele tentou ser cavalheiro e que já ela foi arrogante. Ela diz que não deveria ter falado assim com ele e ele pergunta se ele não faz o tipo dela ou algo assim. Ele também pergunta se ele não é bonito e como ela diz que um pouco, ele fala que a situação dele está difícil. Ele fala que ela disse que esse é o carro dos sonhos dela e ela fala que é verdade. Então ele diz que vai abrir a porta do carro para mostrar para ela. Ele fala que ela pode olhar, mas pede para ela não tocar no carro. E ela pergunta se ele tem certeza que ele não quer dar uma carona para ela. Ele pergunta se ela quer uma carona e também pergunta para onde ela estava indo. Ela diz que estava indo no shopping e pergunta se ele quer ir com ela. Ele fala que pode até ser, apesar de que ele não está precisando de nada. E diz que ele comprou muitas coisas recentemente. Ela pergunta se ele não quer comprar nada para ela e ele pergunta o quê? E pergunta como assim comprar algo para ela. Ele pergunta por que ele compraria alguma coisa para ela e fala que ela não fez nada para ele para que assim do nada ele compre alguma coisa para ela. Ela pergunta o que ele quer que ela faça e ele pergunta o que ela pode fazer. Ele fala que realmente ela é muito bonita e pergunta por que ela estava agindo daquela maneira tão arrogante. Ela pede desculpas e fala que ele sabe como é em Houston. Ele pergunta da onde ela é e ela fala que é do Colorado. Ele pergunta onde no Colorado e ela fala que é em Denver. Ele fala que entendeu e pergunta quanto tempo ela está em Houston e ela diz que há 2 anos. Ele pergunta se ela gosta e ela diz que sim. Ele fala que já esteve no Colorado e fala que ele foi em Aspen. Ela pergunta se ele gostou e ele fala que gostou muito de Aspen. Ele fala que lá é muito frio e começa a contar ali pra ela várias atividades que ele fez na neve. Ele pergunta se ela planeja ficar a vida dela toda ali em Houston. Ela diz que provavelmente não, então ele pergunta pra onde ela pretende ir depois. Ela diz que pretende ir para muitos lugares e que ela não sabe bem, mas que talvez para o exterior. Ele fala que os olhos dela são muito bonitos e pergunta se são verdadeiros e ela diz que sim. Ele fala que ele já está até conseguindo fazê-la rir. E em seguida diz pra ela que ele está até agora sem entender porque ela o tratou daquela maneira no começo. Ela fala que nem ela sabe porque ela agiu assim. E em seguida ele diz pra ela entrar no carro. Quando ela se aproxima da porta, ele fala que ela pode abrir. Ele pergunta se a porta não está abrindo e fala que ela pode puxar. Ele pede para ela puxar com mais força. Ele fala que a porta não está abrindo e pergunta se ela sabe o que isso significa. E em seguida diz que significa que ela é interesseira. O Nair se aproxima dessa garota e diz que ela está incrível e ela diz que sabe disso. Ele pergunta se ela não vai agradecer e já ela pergunta por que ela deveria. Então ele fala porque ele disse que ela está incrível. Ela diz que não vê motivos para isso, então ele fala que ela é muito rude. Ela fala que ele está vendo problema onde não tem. Ele fala que só estava tentando dizer que ele é novo na área e que estava pensando que talvez pudesse fazer uma amizade com ela. Ela deixa claro que não vai rolar e ele pergunta o que ela disse. Ela fala que ele não faz o tipo dela. Ele fala que então ele não faz o tipo dela, diz que entende e deseja um ótimo dia para ela. Ele fala que ela foi rude sem motivo e que agora está voltando.
Ele pergunta o que aconteceu e ela pergunta se é dele. Ele diz que sim e mais uma vez pergunta o que aconteceu. E ela diz que só quis dizer que ele tem um carro legal e ele agradece. Ela pergunta o que ele vai fazer agora e ele pergunta por que isso importa. Ela fala que só pensou que talvez ele precisasse de alguém para mostrar o lugar para ele, mas ele diz que não e fala que não precisa. E em seguida ele fala que pareceu que ela estava com pressa e que não queria falar com ele. E ela fala que agora está e ele pergunta por que só agora. E ela diz que por causa disso e ele pergunta disso o quê? Então ela fala que ele tem um carro legal. Ela fala também que ele parece um cara legal e ele fala que tudo bem, mas que ela pelo menos poderia ter agradecido. E lembra que ele disse que ela é incrível. E depois que ela diz o nome pra ele, ele fala que o nome dele é Nair e diz também que é um prazer conhecê-la. Ele fala que agora sim ela mudou de humor e fala também que ela é muito linda. Ela agradece e ele pergunta de onde ela é. E ela diz que é de Dallas. Ele pergunta quanto tempo ela está em Houston e ela diz que é alguns dias. Ele fala que então ela acabou de se mudar pra ali e diz que ele vai sair do carro. Ele sai do carro e repete o nome dela e diz que então ela mora ali há pouco tempo. Ela fala que só tem alguns dias e ele fala que isso é legal e fala também que gostou da tatuagem dela. Ele pergunta o que está escrito na perna dela e ela responde: "E se não houver mais galinha?" Ele fala que gostou muito das tatuagens dela e pergunta quantas ela tem. E ela diz que tem umas 30. Ele fala que isso é muito bom, mas que agora só está faltando o nome dele. E depois de mais algum tempo ali conversando com ela, ele a convida para entrar. Ele pergunta se ela é solteira ou se ela tem namorado. E como ela diz que está conversando com algumas pessoas, ele pergunta o que isso significa. Ela diz que é quase um namoro, então ele pergunta se ela está namorando e ela diz que sim e fala que algumas pessoas. E ele pergunta algumas pessoas e ela fala que não é nada sério. Então ele pergunta o que é nada sério. E mais uma vez ela fala que não é nada sério. Ele fala que não quer perder o tempo dele, que ele sabe que ele não faz o tipo dela e que ele também está achando que ela não faz o tipo dele. Ele fala que essa conversa já chegou ao fim e ela pede uma carona, mas ele diz que não vai levá-la a lugar nenhum. Ela diz que é muito perto dali, mas ele fala que ela pode sair. Então ela diz que ele pode abrir a porta. Ele fala que não precisa disso, é só puxar a maçaneta e sair. Ela fala que realmente ter entrado no carro dele foi um desastre, e ele fala que também acha a mesma coisa. Ele fala que vai ser melhor ela sair de uma vez antes que comece a chover. Ela fala que se arrependeu de ter entrado no carro dele e ele diz que ele também. O Nair começa perguntando como ela está e diz que ela é incrível e em seguida pergunta o nome dela. Ele fala que é novo na área e que gostaria de conhecê-la e mais uma vez pergunta o nome dela, mas ela diz que não e agradece. Ele fala que o nome dele é Nair e que ele gostaria de conversar com ela rápido. Ele tenta se apresentar e diz que gostaria de falar com ela rápido e também pergunta se ela vai deixar mesmo a mão dele no vácuo. Ela fala que ela está bem do jeito que está e ele fala que não esperaria isso de uma garota tão bonita quanto ela. Ela diz que ela não é amigável e ele pergunta se ela não é e fala que ela pode mudar isso. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Seven. E em seguida ele pede o número dela para que eles possam manter contato. Ela diz que não, então ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que não. Ele pergunta por que ela está sendo tão rude e ela diz que não o conhece. Ele fala que realmente ele é novo na cidade e que está tentando fazer uma amizade. E como ela diz que ela está bem do jeito que está, ele fala que respeita isso. E quando ela volta, ele pergunta o que aconteceu. E já ela pergunta qual o nome dele. Ele fala que já disse o nome dele, mas que ela não lembra. Ele fala que ela disse que ela não era amigável e pergunta o que aconteceu. Ela fala que gostou do carro dele e pergunta se ele quer sair hoje à noite. Ele fala que ele nem a conhece e pergunta se isso mudou por causa do carro dele. E ela diz que não é só por causa do carro, mas que ela também gostou do carro dele. Ele fala que é bom saber que ela gostou do carro dele e diz que ele vai nessa. Ela fala pra ele não ir e pede o número dele. E ele ainda fica ali mais algum tempo se fazendo de difícil e em seguida diz que vai sair.
Ele sai do carro e fala que então ela voltou por causa do carro dele. Ela diz que não é bem assim. Ele fala que ela é muito linda e ela agradece. Ele pergunta da onde ela é e ela diz que é dali mesmo da cidade. Ele pergunta o que eles vão fazer hoje à noite e ela diz que ele que tem que dizer. Mas ele fala que, como ele disse, ele não conhece a cidade. Então ela pergunta o que ele quer fazer. Ela fala que eles podem sair para comer ou para fazer compras. Ele fala que prefere sair para comer e diz que gostou da tatuagem dela. Bom, e depois que ela mostra algumas das tatuagens dela para ele, ele a convida para entrar. E já nesse momento dentro do carro, ele fala que não acredita que ela seja sincera e diz que ela é interesseira. E ela pergunta interesseira e ele diz que ela é interesseira. Ela pergunta se ele é louco e fala que ela não é interesseira. Ele fala que é o que parece, que ela só decidiu voltar depois de ver o carro dele. Ela fala que ele tem um carro legal, mas que ela voltou porque se interessou por ele. Ela fala que voltou porque pensou que ele fosse um cara legal, mas ele diz que nem se importa mais e pergunta se ela entende. Ele deseja um ótimo dia para ela e diz para ela aproveitar o dia. Ela diz que para ela tanto faz e já ele termina desejando uma ótima caminhada.